Descartes e o racionalismo. Penso, logo existo. Bom, René Descartes é o pensador que ousou duvidar para existir. Em um tempo em que a fé e a tradição e o poder da igreja moldavam o pensamento europeu, ele virou o tabuleiro filosófico. Virou o tabuleiro. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Essa frase é mais do que filosofia. É um ato de emancipação intelectual. Descartes inaugura o sujeito moderno, se podemos dizer assim. O ser que pensa por si, que se reconhece não por dogmas, não por religião, mas por capacidade de raciocinar. O Descartes, ele coloca a dúvida como o caminho para a liberdade racional. O racionalismo cartesiano, que a gente chama, nasce da busca por uma verdade sólida em meio ao caos de incertezas do século XVII. Para Descartes, o conhecimento verdadeiro deveria vir da razão, não dos sentimentos, porque os sentidos, eles nos enganam. A certeza surge quando a mente reconhece a si mesma como existente. O pensamento é a prova da existência do ser. A dúvida metódica é o ponto de partida para reconstruir o saber humano com base em fundamentos claros, distintos e universais. Enquanto o mundo europeu enfrentava guerras religiosas e o nascimento da ciência moderna, Descartes se isolava em sua própria mente. Em discurso do método, no seu trabalho de 1637, ele propõe 4 regras para pensar com clareza. Vamos lá. Galera, para pensar com clareza, aceitar como verdadeiro apenas o que é evidente. Minha gatinha. Dividir os problemas em partes, tá? Não adianta pegar lá a questão do Enem e tentar resolver toda a questão numa leitura só, né? Vamos por partes, né? Ir do simples ao complexo. Eu tinha um professor que falava, o que é uma coisa difícil? Uma coisa difícil é uma sequência de coisas fáceis. Então, você vai do simples, do mais simples, até o mais complexo, que fica mais fácil, né? E fazer revisões completas. Este é o embrião do chamado método científico moderno, né? Uma ruptura com o pensamento escolástico medieval. Descartes não destrói a fé, não. A gente não pode imaginar que ele tenha feito isso. Ele apenas coloca a fé ao lado da razão, não acima dela. Ele não coloca a razão acima da fé. Vamos pensar em um homem do século XVII. Isso seria meio impensável, um homem que colocasse a razão acima da fé. Dava problema sério. Penso, logo existo. É mais do que uma frase. É o nascimento da autonomia do sujeito. É ali que surge a ideia de que a razão é o juiz supremo da verdade. Mais ou menos, né? Porque ainda tem Deus. Né? Mas essa liberdade tem um preço. A separação entre corpo e mente. Emoção e pensamento. Vamos separar, certo? Natureza e espírito. Este era o ideal do pensamento cartesiano, o que não se faz mais atualmente nas ciências, né?
pelo menos não nas ciências humanas, né? Merleau-Ponty diria, séculos depois, que o corpo se tornou um fantasma na filosofia de Descartes. E com isso, o Ocidente começou a pensar demais e a sentir menos. Hoje, o racionalismo se mistura ao algoritmo e vivemos um novo tipo de cartesianismo. O das redes sociais, onde existir depende de ser visto, curtido, comentado, mas Descartes ainda sussurra: duvide, duvide. Duvide do que você vê, ouve, consome. Duvide até de si. Mas pense sempre. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, reforça esse princípio quando afirma no seu artigo 2º que a educação deve formar o cidadão capaz de pensar criticamente e exercer a liberdade responsável. O espírito cartesiano vive quando pensamos com autonomia, quando somos capazes de pensar por nós mesmos. Muito bem. Você, no meio de tanto ruído digital, ainda pensa ou só repete? Hoje, o que significaria dizer penso, logo existo? Esta foi mais uma Gota Histórica. Até a próxima.